Pastor, pega o outro para mim lá, por favor. O outro microfone. Boa noite, igreja. Agora foi, pastor. Eu gostaria de convidar a Natan para vir aqui. Rapidinho. Caso fale, tem uma segunda alternativa. Tá bom, obrigado. Natan, desce rapidinho aí. O aniversariante da semana. Bora, Natan, rapidinho, Natan. Enquanto o Natan vem, meus irmãos, fica a pergunta para você aí. O que você quer? Olha para quem está do seu lado e pergunta aí. O que você quer? Perguntou? O que você quer? Essa pergunta é uma pergunta que, para as crianças hoje, poderia ter uma quantidade bem grande de uma lista, né? Onde essa lista diria lá todos os objetivos, né? Vem cá em cima, Natan. Vanisa, vem cá, vem o Abner. E eu vou pedir a Helena para vir também para orar pelo Natan. Vem, Helena. Vem orar. Natan ficou mais novo essa semana, né? Tem crianças aí que são mais altas que ele. Só que dos adolescentes ele é o mais velho. Tirando só Carol, né? Que já é jovem, né? Natan já está fugindo já dos adolescentes. Já era até para chutar ele para fora dos adolescentes, né? 22 anos fez essa semana, tá? A Helena vai orar para a gente. Bora? Chega perto. Senhor, meu Pai, venho te agradecer pela vida do Natan, Senhor. Quero pedir para que o Senhor continue abençoando ele e a família dele, Pai. Sim. Que essa data venha se repetir mais vezes. E que o Senhor continue trazendo saúde para ele, Pai. E que em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos cantar parabéns para ele aí. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê, Deus te abençoe. Mas vamos lá. E a sua lista de desejos? O que você quer? Poderia soar como algo que é uma lista de desejos que a gente tem, não é? E nessa lista de desejos, elas nos demonstram que cada um de nós temos vontades, né? Você tem vontade de ter algo, você tem vontade de ser alguém, você tem vontade de estar em algum lugar, você tem vontade de estar em algum lugar com alguém. São vontades. E na nossa vida, o tempo todo, nós vamos lidar com vontades. Vontades essas que são nossas, mas também vontade de outras pessoas que querem a nosso respeito, né? Às vezes, a vontade dos pais nos filhos é que eles tenham um sucesso na vida. A vontade dos avós, dos tios, é que seus familiares sejam alguém que façam a diferença na terra. Ninguém quer ter vontade
de ter algo que venha macular a sua imagem. Ninguém quer ter algo de vontade que venha macular a imagem da sua família e que venha macular, às vezes, o lugar aonde você vai. Então a vontade, ela é feita de desejos próprios, mas também, muitas das vezes, do desejo do outro. E às vezes o que acontece é que a nossa vontade, ela fica de lado, de acordo com que a vontade do que a outra pessoa quer sobre você, sobre suas escolhas. Isso é vontade. E como você hoje tem lidado e administrado essas vontades? Você tem conseguido administrar as suas vontades ou alguém tem administrado o desejo delas na sua vida? Quando a gente faz essas possibilidades e a gente lida com a vontade, seja nossa ou seja do outro, nós fazemos escolhas. E essas escolhas, por mais que seja a escolha do outro, se ela for sobre a sua vida, a consequência vai ser sobre a sua vida. Abra sua Bíblia lá, no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21. É um texto bem conhecido. Se você ainda está desorientado aonde fica Lamentações, ele fica depois de Jeremias. Se você ainda não sabe aonde está Jeremias, ele fica depois de Isaías. Então, procura Isaías, pula para Jeremias e depois você vai para Lamentações de Jeremias. No Velho Testamento. A esposa falou ali. Só que vocês estão na era digital, então vocês já devem ter achado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você pode repetir comigo? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Agora você olha para quem está do seu lado e você vai falar assim: tenha na sua mente somente aquilo que te dá esperança. Tenta falar agora sem eu repetir, para a pessoa do lado aí. Viu? O que você tem que trazer à sua mente é o quê? Aquilo que te dá esperança. Esperança é algo bom. Mente também é algo que a gente exercita o tempo todo, não é? No outro dia eu tive lá em cima, na classe das crianças, que a tia Ivanise fica lá nas criancinhas, e eu encontrei uma porção de gente madura lá. Eu encontrei crianças maiores e encontrei adolescentes. Estavam lá pelo chão, estavam largados lá no chão, brincando com uma brincadeira de criança. Eles estavam lá brincando do jogo da memória, né? Estavam com o jogo da memória. O jogo da memória é muito legal, né? Nos faz exercitar a nossa mente. Todos nós, seja criança, sejam adultos ou adolescentes, uma hora a gente tem que exercitar essa nossa memória. E a memória, a gente tem uma memória que ela é muito curta, né? A memória que eu estou falando agora, o que eu estou falando para vocês aqui agora, se vocês não exercitarem, amanhã vocês vão esquecer. Porque ela está na nossa memória curta. E a gente tem aquela nossa memória longa, né? Aquela memória que nos faz lembrar de coisas do passado. E esse texto, ele está falando de algo que tinha acontecido com
o povo de Israel. O povo de Israel, eles tinham sido expulsos, tinham todo aquele glamour de Jerusalém, tinha todo aquele templo, os serviços do templo, eles tinham toda uma sociedade que estavam ali com tudo aquilo funcionando corretamente. E aí, eles vão sendo tidos como escravos, são mandados para a Babilônia, e aquilo que era a tranquilidade passa a ser um momento de instabilidade, passa a ser um momento de algo que não trazia boas recordações. O povo que tinha aquela regra de estar indo ao templo, de estar adorando, já não podia mais. O povo tinha os seus filhos que eram sequestrados e mandados para fora daquele lugar. A miséria começou a pairar por aquela região. E esse texto que a gente olha aqui, e muitas das vezes fala como algo tão bonito, tão belo, ele na realidade é uma reflexão de que em meio a toda dor, a toda desestabilidade, no meio de tanta provação, ainda existe esperança. E o autor, se você tiver um pouco de curiosidade, esse é um livro bem pequeno, ele tem 5 capítulos. Nós estamos falando do capítulo 3. Lê lá o capítulo 1 e o capítulo 2 e o capítulo 3. Esse é um dos últimos versos do capítulo 3. E aí você vai ver todos os detalhes daquilo pelo qual esse autor ele está descrevendo. Todos os momentos de dores, todos os momentos de aflição, tudo aquilo que ele passou. E ele está relembrando. E quando ele fala assim, quero, ele diz, eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Mas ele vem relatando o tempo todo tudo aquilo que ele presenciou, tudo aquilo que ele vivenciou, que não foram boas experiências, e ele vem relatando. Quantas das vezes a gente tem tanto asco, tanto receio do nosso passado? Às vezes o nosso passado nos faz sofrer, nos traz dor, e o que ele está mostrando é isso. Imagina um momento de guerra, um momento de desestabilidade, um momento em que hoje você tem uma casa e amanhã alguém invade a sua casa e diz, saia do seu lar. A partir de hoje você não é mais dono disso. A partir de hoje seus filhos não são mais seus filhos. A partir de hoje eles são um produto do rei. A partir de hoje eles são um objeto servil. É esse cenário. Então a gente olha esse versículo como algo tão belo, sem imaginar qual é o cenário daquilo que estava passando, quem estava falando. O que esse texto me ensina é que em meio à adversidade, em meio à inconstância, eu posso ter esperança. Porque a minha esperança, ela não está na minha cidade. A minha esperança, ela não está na minha igreja. A minha esperança, ela não está no meu trabalho. A minha esperança não está na minha família. Mas a minha esperança está em Deus. E é isso que renova as forças dele. É isso que faz ele olhar para trás como algo que não vai paralisar, mas com a esperança em Deus,
é algo que faz caminhar, faz algo que ele faz sair daquela rotina, sair daquela depressão, sair daquele problema, porque muitas vezes a gente para no problema. O problema aconteceu lá atrás, já passou. Mas e por que a gente tem que viver o nosso passado? Muitas das vezes vivemos o nosso passado, estamos perdendo o nosso presente e nem projetamos o nosso futuro. Todos nós temos algo que nos envergonha do nosso passado. Não existe ninguém aqui melhor ou pior, mas tem gente pecadora, que foi redimida pelo sangue do Cordeiro, mas que antes de ser redimida, fazia tudo de ruim, pensava tudo que não devia pensar, agia de forma que não deveria agir. E quando a gente olha o nosso hoje e olha para o passado, isso muitas das vezes nos faz envergonhar. E esse passado pode ser algo que aconteceu há um dia atrás. Esse passado pode ser algo que aconteceu na semana passada. Ou esse passado pode ser algo que aconteceu alguns anos atrás. E parece que esse passado vem para nós a cada dia para nos acusar. Para falar, olha o que você fez. Olha quem você era. Olha. E a palavra de Deus diz que o nosso inimigo é que veio para nos acusar. Jesus não veio para nos acusar. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu fico imaginando e gosto muito do texto, porque muitas das vezes a gente acha assim: eu sou melhor do que o outro, porque eu não faço determinada coisa. E às vezes a gente se torna juiz na vida do outro, porque às vezes aquilo que é moralmente você não aceita, você se acha melhor do que o outro que pratica aquilo. E eu fico lembrando daquela cena de quando chegam com a prostituta diante de Jesus e chegam para apedrejá-la e falam assim: ela vai morrer, ela está fora da lei, a lei determina que se for pega tem que morrer e tem que ser apedrejada. Jesus olha. Se Jesus fosse olhar para a ótica da lei daquele tempo, Jesus teria que falar: eu não tenho o que fazer. A lei determina, errou a lei, tem que cumprir a lei. Mas Jesus faz de uma forma que eu acho muito interessante, que ele chega e diz: quem não tem pecado aqui, por favor, seja o primeiro a tirar a pedra nela. E aquela multidão que estava junto com aquela mulher começa a diminuir, porque todos ali tinham pecado. Alguns não tinham o pecado que aquela mulher tinha, mas para Deus não existe pecadinho ou pecadão, tudo é pecado. Desde você, quando desobedece a seu pai e sua mãe, até outra pessoa que mata, que rouba, que se prostitui, que faz tantas coisas, que às vezes para você fala: não, eu sou melhor do que o outro, porque eu não faço isso o que o outro faz. E o que é interessante é que quando não tem mais ninguém junto com Jesus e aquela mulher, Jesus faz uma pergunta para ela: onde estão os teus acusadores que foram embora? Jesus já sabia que não tinha ninguém. Talvez aquela mulher, naquele momento que chegou ali, ela já estava de cabeça baixa.
Ela sabia que não tinha saída para o problema dela. Ela nem viu as pessoas saírem. Jesus olha ela daquele jeito e fala: cadê eles? Cadê? Cadê aquele que te acusa? Cadê? Foi embora. Mas Jesus fala: vá e mude a trajetória da sua vida. Eu não posso crer num Cristo que Ele não faça transformação de vida. Eu não posso crer num Cristo que é um self-service, aonde eu só preciso vir à igreja, adorar, ouvir a mensagem, dizimar e ir embora, e não ter mudança. Mas esse Cristo, Ele demonstrou que, além do perdão, tem que haver mudança. E às vezes o que a gente pede é algo que às vezes a gente não tem nem noção se aquilo vai fazer bem para a gente ou não. Não é? Às vezes você pede coisa para Deus e fica revoltado, porque Deus não dá. Mas já pensou se Deus desse tudo aquilo que você pedisse para Ele? Aonde você estaria hoje? Será que você poderia estar num hospital? Porque às vezes você poderia pedir a Deus um carro sem ter a sua carteira de motorista. Eu tinha meus 12 anos, e eu fui no shopping em Niterói. E lá, todo fim de ano, fazia negócio de, não sei se ainda continua, né, no Plaza. Você comprava, botava lá e tinha sorteio. Naquele ano era o sorteio de um carro. Olha, eu orei tanto para Deus para que aquele carro fosse meu. Sabe o que aconteceu? O carro não foi meu. Não foi. Eu não tinha nem carteira de motorista. Não é? E aí tem gente que fala o quê? Você é obrigado a me dar, Deus. Sou teu filho. E ele fala: por ser meu filho mesmo, eu sei que você precisa. Pai nunca dá tudo que o filho quer. Porque pai e mãe que dá tudo que o filho quer, não está ensinando o filho as dificuldades da vida. Por quê? Se você der tudo que seu filho quer, o dia que você não puder dar, ele vai achar que você é obrigado a dar. Não é? Então você ensina. Você pode até dar, mas você fala: não, eu vou ver. Esse mês não dá não. Não vou dar não. E aí você vai ensinando. Porque aquela criança um dia vai ser adulto. Já pensou um adulto que não sabe ouvir não? Acha que todo mundo é obrigado a fazer o que ela quer? Como que vai ser? Como que no ambiente de trabalho? Será que ela vai continuar no ambiente de trabalho? Não vai. Porque ela não foi educada a aprender a ouvir não. E aí, o que você quer? Eu sei o que eu quero. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que hoje dá esperança? O que você tem hoje colocado diante da sua mente? Você tem trago só problemas para ela? Você olha para trás e aí você vê o problema e aí você trava hoje. Fala: não, porque a minha vida foi assim. A sua vida foi assim. Ela não precisa ser assim hoje. Porque o que você está alimentando a sua mente? Qual é a sua esperança? Você crê que Jesus pode mudar aquilo que foi ruim na tua vida lá atrás? Então isso te dá esperança. Então Jesus dá esperança para a tua vida. Você crê que mesmo você estando onde você está,
Deus pode colocar você em lugares maiores que você nem sonha, que você nem conhece. Sim ou não? Sim. Isso vai te dar esperança. Agora, se você olha para você e você fala assim: na minha família nunca teve um médico, e eu queria estudar medicina, mas quando eu falo, todo mundo ri de mim. Se você for olhar dessa forma, você está sem esperança. Você acredita que não existe algo melhor para a sua vida. Você está se auto-sabotando. Quantas pessoas se auto-sabotam? Tem tanto potencial, mas não se desenvolvem, porque olham para o passado, olham para aquilo que foi lá atrás, olham para as experiências que tiveram lá atrás, não conseguem viver hoje de forma diferente e não se enxergam diferentes no futuro. Eu conheci uma menina que ela falou para mim assim, eu falei para ela: faz faculdade? Ah, não, isso não é para mim não. Minha prima vai fazer, mas eu não. Eu falei: que diferença tem entre você e sua prima? Desejo, né? Desejo de ser alguém diferente, de aprender uma nova profissão. Essa semana eu conversei hoje, eu falei assim, eu fui fazer uma visita no lugar de estágio. Chegou lá, tinha uma senhorinha de quase 80 anos, quase 70 e poucos anos. Eu falei assim: deve ser paciente, vai fazer o tratamento aqui. Era aluna com 70 e poucos anos. 70 e poucos anos fazendo uma faculdade, terceiro período, tem mais 7 períodos pela frente. E eu pensava que estava velho. Ela me motivou. Quantas pessoas que dizem que não tem mais nada para aprender nessa vida, com 30 e poucos anos, com 40 e poucos anos, com 50 anos. Aquela senhorinha com 70 e poucos anos estava estudando terceiro período, tem mais 7 pela frente. Talvez alguém poderia ter falado para ela: você já está velha, para que você vai fazer isso? Você não sabe quanto tempo você tem de vida ainda. Mas não, ela passou pela barreira do preconceito, ela passou da barreira daquilo que queriam para a vida dela, porque as pessoas externas não queriam que ela estivesse ali, porque falaram por causa da idade. Mas ela estava ali, 70 e poucos anos. Já pensou, irmão? Você entrando numa faculdade? Quantos anos a irmã tem? 69. A moça lá 70 e pouco. Acabou o segundo grau, já está fazendo lá a faculdade. A senhora se imaginava voltar para estudar? Já pensou em voltar para estudar? Não é? Aí a gente vê a molecada nova: pastor, isso não é para mim não. Não é se você não quiser. Então, continua assim, que tu vai longe. Mas se você parar, você vai em algum lugar? Não vai. As grandes oportunidades vão chegar para você? Não vão. E aí? Como é que você tem projetado esse teu futuro? Projetado olhando só para o teu passado? Pelas experiências ruins que você passou? Isso tem travado você? Isso poderia ter travado ele. Viu muita coisa ruim, viu muita gente morrendo, viu muita gente passando fome, vivenciou aquilo ali, não tinha oportunidade de estar no culto,
Ele poderia falar assim: vou morrer. Vou pensar só na desgraça. Não. Ele olha e fala: quero trazer à memória, não isso que eu estou vendo, não isso que aconteceu comigo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aquilo que te dá esperança te faz viver em fé. Porque muitas das vezes a esperança é algo que você não consegue ver. Você não enxerga naquele momento. Obrigado. Você não enxerga. Você tem a esperança de que você vai viver o sobrenatural de Deus. Você tem a esperança de que você vai despontar na vida. Você tem a esperança de que você vai concluir o seu curso. Você tem esperança. E a esperança sem fé não vai te levar muito longe. Porque você pode ser alguém que tem muita emoção, mas no meio do caminho, quando o problema vem, você vai tentar desanimar. Mas a fé vai te fazer despontar. A fé nos leva a ver algo que o outro muitas das vezes não consegue ver. E às vezes você fica perdendo tanto tempo explicando para o outro que não consegue enxergar aquilo que Deus já mostrou para você. Consegue compreender o que eu estou falando? Deus já falou o que vai acontecer com você. Já falou: vai nesse caminho, vai aqui que eu sou contigo, eu vou te despontar lá na frente. Aí chega a pessoa do lado e fala: você tem certeza? Isso é mesmo para você? Você viu onde você mora? Não tem ninguém na tua família assim. Você tem certeza que você tem capacidade para isso? Se você nunca ouviu essas frases, se prepara, porque você vai ouvir. Vai ouvir. Carol já deve ter ouvido algumas, né? Algumas desse tipo. Falava: você tem certeza que você vai para esse caminho, fazer essa formação? Né? E quem falou, às vezes não fez nada. Ele estava tão preocupado com a vida dela, que não cuidou da própria que estava falando. Aí ela despontou, está quase acabando. E quem falou nem começou. Glória a Deus. Não é? Não é assim? Às vezes a gente fica muito preocupado com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar, e a gente deixa de ouvir o que Deus fala com a gente, com o que Deus tem falado, com a direção que Deus tem dado, o caminho que a gente deve seguir. O que está te dando esperança hoje? O que te motivou a estar aqui essa noite? Foi o convite? Ou foi o dono da festa? O que te motiva a acordar de manhã para ir trabalhar? É a sua dívida? Ou é você saber que Deus te concedeu mais um dia? Muda o propósito da vida, que a vida vai ser melhor. Se a gente não consegue mudar o propósito pelo qual nós vivemos, a gente vive sobrecarregado. A gente não vê sentido de viver. A gente acha que a gente vive por causa do outro. Ou a gente vive só por causa do outro. Deus não nos chamou para vivermos a vida do outro. Deus nos chamou para vivermos a nossa vida. E vivendo a nossa vida, nós vamos impactar a vida do outro. Mas quantas vezes a gente quer anular a nossa vida para cuidar da vida do outro? Ele poderia estar ali, reclamando, falando: como que eu posso ser útil?
nas pessoas que estão passando fome agora? Como que eu posso ser útil para as pessoas que perderam seus filhos? Não. Ele entendeu o problema. Ele sabia que cada um tinha o seu problema. Mas ele queria pensar além. Ele queria ver à frente. Porque se ele parasse e olhasse para o passado, ele iria estacionar. Quanta gente boa estacionada. Quanta gente boa sem perspectiva de futuro. Uma coisa ele fala no capítulo 1, que ele diz que tudo aquilo que ele estava vivenciando fazia parte de uma culpa que tinha a ver com ele também. Porque todas as nossas escolhas, elas podem ser sim, não, ou sermos omissos. Hoje pela manhã ainda falamos sobre isso, prevaricação. Tem um termo jurídico que é usado e é muito utilizado na área pública. Se vocês têm interesse em ir para a área pública, ele significa algo que é o seguinte: você tem o dever de fazer algo, e quando você deixa de fazer, você está prevaricando. E o que ele fala é que aquilo que aconteceu, parte ele tinha culpa, porque ele prevaricou. Ele não se posicionou diante da situação que estava passando. Quantas vezes você deixa de se posicionar diante de algo que é necessário? Seja um pai, aonde deve repreender o filho ou a filha, e não faz. Ele está prevaricando. E ele acha que aquilo ali não vai dar em nada se ele deixar de falar. Mas a omissão está dando uma resposta. E Jesus aboliu toda a lei. Toda a lei. Jesus veio, a graça veio e aboliu. Mas uma lei, ela não foi abolida. A lei da semeadura. E a lei da semeadura, até hoje ela funciona. E ela diz que aquilo que você planta, você vai colher. Se você planta paz, você vai colher paz. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Essa é a lei da semeadura. E se você precisa fazer algo e você não faz, a consequência da sua omissão vai chegar. Você vê algo acontecendo de errado e você não se posiciona, mas aquele erro, a consequência vai chegar. E ele fala que ele tinha parte dessa culpa, e parte dessa culpa ele via que muitas vidas não tinham mais perspectivas. Imagina, o pai perdeu os filhos. Os filhos, o que seriam o futuro deles? Escravos. Todo sonho que foi dado àquelas crianças morreu. Qual é o sonho agora? Quero ser o melhor escravo para sofrer menos. E antes de ser escravo, existia um outro sonho. E aqueles sonhos que eles tinham antes de serem escravos morreram. Famílias foram desestruturadas. Famílias deixaram de existir. Existia algo na fome tão pesado, que chegou a um ponto que as mães
cozinhavam seus filhos para comer. Tamanha era a fome naquela região. Consequências da sobrevivência. Quando há pouco tempo vocês ouviram, alguns anos atrás, falando do que aconteceu na Venezuela, que noticiaram que existia gente comendo carne humana, porque não existia alimento. Era isso que estava acontecendo lá. Gente sem perspectiva. Nem no lugar que estavam presos, eles estavam a salvo de serem canibalizados. Eu quero terminar falando para vocês de que essa pessoa que esteve conosco aqui essa noite e está conosco nessa noite é aquele que nos dá esperança. E Ele é Jesus. Ele é aquele que muda as circunstâncias da tua visão quando ela está opaca, quando você só consegue enxergar o teu passado ruim. Ele lembra para você: eu vim para que você tivesse vida, e vida em abundância. O inimigo, ele vem para te acusar de quem você era. Jesus vem para falar para você: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Você não vai esquecer do teu passado, não, mas ele vai servir para te lembrar que um dia você foi daquele jeito. Hoje você não precisa ser igual a quem você era, e amanhã ele vai fazer novas coisas na sua vida. Talvez vocês novinhos ainda, crianças, não tenham nem ideia do que serão ou da profissão que terão daqui a alguns anos. Nem pensaram, ou pensam em algo que não vai ser algo diferente. Mas talvez possamos ter aqui um jogador de futebol, possamos ter um médico, possamos ter outra médica, possamos ter tantas profissões, tantas coisas, e que às vezes você olha e fala assim: mas a minha família não tem condição de bancar para me fazer. Isso é um detalhe para quem é dono do ouro e da prata. As oportunidades vêm. Se for para a tua vida, ela vai vir e as portas vão se abrir. Eu li de uma menina de 12, 13 anos, aqui, no interior do estado do Rio, na cidade de Campos. A menina estudou, participou de um projeto. A menina ganhou uma bolsa, tudo pago, para ir para uma faculdade nos Estados Unidos e para ganhar mais de $200 mil. O pai dela não tem condição, a mãe dela não tem condição, a escola dela é uma escola pública. Se ela travasse o sonho dela de tentar chegar aonde outras pessoas na região dela nunca chegaram, e até mesmo no estado do Rio não chegaram, ou até mesmo no Brasil não conseguiram, ela poderia falar: quem sou eu diante de tanta gente preparada, que os pais pagam cursinho, que acontece isso, acontece aquilo, que não são do interior do estado, tanta gente melhor do que eu não tenho condição. Ela não olhou para a volta dela, ela
considerou a esperança nela, que ela iria conseguir. Então, não deixe que frustrem os seus sonhos. Vai chegar alguém perto de você e vai falar assim: você mora no boi. Você faz assim: eu sei onde eu moro, mas o boi não quer dizer quem eu vou ser no futuro. No futuro eu posso continuar morando no boi, mas isso não quer dizer que eu vou perder oportunidades, que eu vou conhecer outros lugares, que eu vou ter outras oportunidades, que eu posso me formar. O lugar onde eu moro não quer dizer que eu sou fadado a não ter oportunidades. Mas o lugar onde eu moro pode me impulsionar a dizer: eu quero melhorar. Entendeu, Gabriel? Você quer melhorar? Amém. Você quer melhorar, Jaqueline? Você quer melhorar, Vitória? Vocês estão aí. As oportunidades estão chegando. Você quer melhorar, Mateus? E aí? Tem a ver onde você mora? Tem a ver o que papai e mamãe não pode pagar um cursinho? Bam, bam, bam? Aquela menina não tinha nada, mas a esperança dela era outra. Qual é a sua esperança essa noite? Se você tem Jesus como a tua esperança, tenha fé que tudo de melhor Ele vai preparar para você. E às vezes Ele já preparou, mas ainda não te deu para você ainda não está preparado para receber. E às vezes o que demora mais é a gente estar preparado. Porque quando Deus nos abençoa, a gente não pode desperdiçar. Se coloca de pé no seu lugar. Se você ainda não teve essa sacada para a tua vida, e você ainda não entendeu que a esperança da sua vida precisa ser Jesus, esse é o momento para você fazer isso. Esse é o momento para você falar com Ele: Senhor, Tu és a minha esperança. Até hoje eu entendi a minha esperança nas coisas, nas pessoas, na minha família, naquilo que eu tenho. Mas hoje eu aprendi que a minha esperança é o Senhor na minha vida. Se você fizer essa opção única para a sua vida, você pode ter certeza que as outras coisas serão consequências que a mão de Deus vai fazer sobre a tua vida. Não fique preocupado em querer pedir coisas para Deus, mas queira estar perto dEle, porque a consequência de você estar perto dEle, andando com Ele, vão ser as coisas que Ele vai, por consequência, fazer na tua vida. Quantas pessoas vivenciam isso? Eu vivencio. Talvez você já vivenciou isso, mas outras pessoas ainda não vivenciaram isso, porque ainda não entregaram a vida direta para Jesus. Estão com medo. Estão com medo porque não sabem o que vai acontecer. Mas uma coisa eu te digo: sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. Baixa a sua cabeça. Pai, confiamos em Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que muitas das vezes, Senhor, aquilo que nós queremos, Senhor, são coisas, situações e momentos transitórios. E às vezes, Senhor, nosso passado, ele tenta nos travar, faz com que não consigamos viver o presente
e muito menos projetar o nosso futuro. Por isso, Senhor, clamamos a Ti, que Tu possas, Senhor, tocar, Senhor, na vida de cada um aqui nessa noite. Que cada um possa entender, Senhor, da necessidade de ter a esperança somente em Ti. E que por consequência, Senhor, as demais coisas vão acontecer. Ó Senhor, continue abençoando os lares, Senhor. Traga paz, a alegria aonde não tem. Que Tu traga o amor, Senhor, aonde um dia existiu. Que Tu traga, Senhor, a compreensão aonde não está existindo. Te pedimos, Senhor, que Tu toca, Senhor, nos corações daqueles, Senhor, que precisam ser impactados pela ação do Teu Santo Espírito nessa noite. Que haja, Senhor, metanoia. Que haja, Senhor, mudança de raciocínio. Que haja, Senhor, mudança, Senhor, de atitude. E que, Senhor, seja para a melhoria de cada um e para o engrandecimento do Teu nome. Cremos, Senhor, que Tu és aquele que Tu vens trabalhando a cada dia mais em nossas vidas para que possamos mudar e melhorar e impactar outros, sempre para a glória do Teu nome. Faça assim, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu quero convidar Jaqueline para vir aqui à frente. Vamos estar orando pelos pais da Jaqueline, e hoje estão fazendo bodas. Bodas de quê? Hein, Jaqueline? Vamos ver se você lembra. Vamos ver a memória dela. Ah, porcelana. Né? Os pais da Jaqueline hoje estão fazendo bodas de porcelana. Você sabe quantos anos é boda de porcelana? Não!